Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Queiroz. Vocês estarão assistindo hoje mais uma aula do canal Rajada Histórica. E para o tema de hoje eu vou trazer para vocês o período conhecido como pré-história. Tá? Então é o período em que o homem ainda não tinha decodificado um sistema de escrita. Portanto, nós estamos falando aqui do período que corresponde a milhares de anos atrás, até mesmo antes das primeiras civilizações que nós temos conhecimento. Então, Egito, Mesopotâmia, que são ali sendo formados por volta do ano 3.000, 4.000, até 5.000 anos antes de Cristo, que são as primeiras civilizações que nos trazem a escrita, né? Então, vale lembrar que nessa aula aqui nós estaremos usando da ciência histórica, ou seja, tudo que eu estarei falando aqui são os conhecimentos, né, os estudos adquiridos através da história, através da antropologia, através principalmente da arqueologia. Então nós temos como base da nossa aula, né, essas ciências que aos poucos foram reconstituindo esse passado, né, que mais parece com um quebra-cabeça. Então nós fomos juntando as peças, né, e aí elaborando teorias e interpretações que nos indicam como o homem vivia nesse tempo. Então veremos aqui a seguir as características da pré-história. Ok, pessoal? Gente, como eu disse anteriormente, por se tratar de tempos muito distantes, basicamente o que nós temos são restos materiais que nos indicam, que nos dão evidência do que aconteceu naquele tempo. Então nós temos aqui como base científica a arqueologia, que, para quem não conhece, ela é uma ciência, um ramo auxiliar da história, onde os pesquisadores escavam sítios arqueológicos, né? Ou seja, grutas, cavernas, terrenos, em busca dos restos que aquelas pessoas do passado deixaram para nós. Então, fósseis, restos mortais como crânios, flechas, enfim, tudo aquilo que o homem deixou, mas não deixou uma escrita, né? Não deixou um significado. Então, isso está sujeito à interpretação, né, dos historiadores e dos arqueólogos. E, tendo dito isso, pessoal, as primeiras evidências que nós temos remetem até mesmo a 3 milhões de anos atrás, né? Uma das mais antigas hoje, já descobriram novos fósseis, mas, por exemplo, a Lucy, né? Aqui no slide, como vocês podem observar, faz parte de um gênero catalogado, né, de uma espécie catalogada, conhecida como Australopithecus. Então, algumas pessoas vão se perguntar, mas nós viemos do macaco? Não, de forma alguma. Nós estamos falando aqui de um processo evolutivo que levou milhares de anos, tá? E não necessariamente uma espécie de hominídeo surgiu da outra, ok? Gente, e essas diversas espécies, né, de fósseis que foram encontradas foram catalogadas ao longo dos anos e, como vocês podem observar, do Australopithecus até o Homo sapiens, que somos nós, né, traduzindo, então, o homem que sabe, ele tem uma data de cerca de somente 50 mil anos atrás, aproximadamente, tá? Pessoal, para que eu possa ilustrar esse processo evolutivo, eu vou trazer aqui para vocês também a ajuda da biologia. Então nós temos aí a junção de várias ciências que nos ajudam a identificar como esse processo evolutivo pode ter acontecido. Então nós temos aí um naturalista, um biólogo famoso, conhecido como Charles Darwin, que vai elaborar uma teoria que a seleção natural das espécies, né, que nos diz basicamente que quem prevalece no meio é aquele que tem maiores capacidades adaptativas, né? Não é nem o mais forte nem o mais inteligente. E
Ele faz uma teoria onde ele, a partir das suas observações, consegue então demonstrar a evolução de alguns animais, mas não especificamente o homem. E aí depois foi essa teoria pode ser usada também para ajudar a entender como que foi esse processo de evolução desde o Australopithecus até o Homo erectus, até chegar no Homo sapiens, certo? E para trazer um exemplo mais prático disso, para tentar dar para que vocês possam visualizar um pouco, eu trouxe aqui o exemplo dos bajaus, que são pescadores que moram ali nas Filipinas, né, ali no Oceano Pacífico, em que foi comprovado, né, cientificamente, que a genética corporal deles, né, foi alterada. Então, ao longo de algumas gerações, né, por eles estarem trabalhando constantemente com o mergulho, com a pesca, eles têm, então, uma característica que os deixam mais resistentes à água, por exemplo, quando eles estão submersos. Então, eles ficam mais tempo segurando a respiração, a forma que eles nadam, né, não só por causa da prática, mas também por essa longa adaptação na água, fizeram com que eles se tornassem, então, exímios pescadores. Tá? E para além disso, vou citar aqui, por exemplo, quando tem uma competição em um lugar onde é muito alto, né? Os atletas eles sentem, então, uma dificuldade de respirar por causa da altitude. E já os moradores dessa região não têm essa mesma dificuldade. Então percebam que essa possibilidade de evolução é perfeitamente possível. E além disso, vale lembrar também que a teoria evolutiva ela não elimina a possibilidade de um criador ou de Deus, ou pelo menos na minha opinião, só engrandece então o que seria um criador. Tá? Uma coisa não elimina a outra, ok? Gente, e de onde o homem surgiu? Né? Nós estamos falando aí de período de milhares de anos atrás, mas os primeiros fósseis, as primeiras evidências que nós temos, nos remetem ao continente africano. Então, a partir daqui, como vocês podem observar no slide, né, nós tivemos um longo processo imigratório. Então, da África foram a Europa, a Ásia, e aí então nós temos várias teorias também que nos dizem como o homem veio para a América, né? Tendo em vista que o local de nascimento dele, vamos colocar assim, estava muito longe, né? Em uma época que não tinha avião, não tinha tecnologia alguma de transporte, era basicamente eles tinham que andar, né? E como estamos falando de milhares de anos atrás, levantam teorias em que nessa época eles estavam passando por uma glaciação, ou seja, a água congelou, então formou pontes naturais de gelo. Então eles atravessaram aqui pelo Estreito de Bering, que é uma linha curta de mar, né, que tem entre o continente asiático e o continente americano. E para além disso, nós temos também hipóteses que levantam a possibilidade em que esses homens, né, saíram da Oceania, aqui da Ásia, né, e foram em pequenas embarcações ao longo das ilhas, né, passando de ilha em ilha até chegar na América do Sul. E durante esse período também, o nível do mar estava mais baixo, então provavelmente existiam mais ilhas que favoreceram essa travessia, ok? Gente, e sobre o povoamento no Brasil, né, os estudos recentes têm levantado, inclusive, muitas dúvidas e muitos questionamentos. Por exemplo, nós temos a famosa Luzia, né, que foi um crânio achado, onde eles fizeram a reconstituição a partir desses fragmentos, que datam, então, de cerca de 11.500 anos. Então, uma das dúvidas que surgiram é que
as características faciais dela, né, da primeira mulher brasileira, era muito diferente do que os índios que nós temos hoje, né, que tem origem ali da asiática, né, ali de onde seria hoje a Mongólia, e que inclusive dá mais embasamento para aquela teoria em que houve então uma imigração a partir de pequenas embarcações, porque a Luzia ela tem características dos aborígenes australianos e também com uma semelhança ao povo negro, né? Então as descobertas não param de acontecer, né? Uma mais recente são a dos restos materiais de uma tribo, né? Dos Marajoaras, né? Isso mais próximo de hoje, né? Mais próximo, vamos colocar 1500 anos antes de Cristo, que já demonstram então uma capacidade artesanal muito grande por parte desses índios, né? E também os famosos sambaquis, né? Que ainda estão sob análise, mas que eram amontoados de conchas que tem por todo o território brasileiro, né? No litoral, que indicam que havia algum tipo de manifestação religiosa, né? Então foram encontrados, além das conchas, né, como se fosse um resto de comida marítima que eles utilizavam, né, que eles faziam uso, foram encontrados alguns corpos, totens, né, que são espécies de estátuas de pedra, né, então remetendo então, a algum tipo de religiosidade. Então os estudos não param sobre o Brasil e temos muito ainda a conhecer sobre esse tema. Até agora eu tenho dito sobre como foi o início, né, do homem, mas afinal como eles viviam? Pessoal, eu estou falando aqui agora de um período conhecido como Paleolítico, ou também como o período da Pedra Lascada. Então vai lá de 4 milhões de anos atrás até 12.000 a.C. Então, como eles se organizavam, né? Basicamente eram pequenos grupos, né? Eram tribos, né? De 20, 30 pessoas, famílias, né? Que se reuniam em abrigos naturais, portanto, cavernas, habitações que a própria natureza oferecia, né? Grutas, esse tipo de habitação natural. Esses homens não tinham conhecimento ainda sobre a agricultura, então eles dependiam da caça e da coleta. Então passava de um lugar para o outro, recolhiam os frutos, recolhiam as raízes comestíveis, caçavam e se reuniam também para poder caçar grandes animais, como é o exemplo dos mamutes, né, que hoje já estão extintos, infelizmente, mas que eram uma grande fonte de carne e proteínas para esses homens. Mas tentem imaginar isso, né, utilizando-se de artefatos rudimentares, né? Então, não haviam armas sofisticadas, né? Eles usavam, então, de pedras, né? De materiais que achavam ali pela floresta, pelo ambiente natural, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, podem perceber aqui que tem um catálogo de vários artefatos encontrados que eram feitos usos diários, né? Então aqui pedras com pontudas, né? Pedras que poderiam ser utilizadas como facas e, por fim, claro, o homem conseguiu ter o domínio do fogo. A partir do momento que ele domina o fogo, que ele não depende mais de trovões, de que o fogo fosse realizado de uma forma natural, né? Agora eles dominaram a técnica, a qualidade de vida desses homens vão melhorar muito, porque agora o próprio cozimento dos alimentos, o próprio controle do fogo para diversas atividades auxilia muito o homem, ok? Gente, muitos se perguntam quando foi que o homem deixou de ter atitudes mais animalescas e passou a se comportar, então, como de fato um homem
mais moderno, né, mais aproximado com o que nós temos hoje, quando ele passou a ter mais sentimentos, condições abstratas de pensamento, né? Então existe uma teoria, né, da revolução cognitiva que nos diz que ali por cerca do ano 70.000 antes, entre 70.000 e 30.000 anos antes de Cristo, o homem teve um start, né? Ou seja, muito provavelmente pela sua maior capacidade de adaptação, né? De condições de saúde, né? Agora, com o domínio do fogo, o homem passou a comer mais carne, então ingerir mais proteína, e talvez isso tenha sido um fator positivo para que ele desenvolvesse então pensamentos mais abstratos, né? Em algumas provas disso, né, é a capacidade do homem e a vontade do homem em transmitir a sua vida para os posteriores, né? Então nós temos aqui alguns exemplos de pinturas rupestres, né? Muitas foram encontradas no Brasil, na África, enfim, no planeta todo, né? Que já nos indica que o homem queria transmitir algo, né? Talvez alguma coisa relacionada à sua religião, né? Às suas perspectivas de futuro, e isso é muito impressionante, né? Chegamos então ao período do Neolítico, gente. Então, entre 10.000 e 4.500 antes de Cristo, nós temos o período conhecido como da Pedra Polida, né? Então, houveram mais tecnologias, né, o desenvolvimento de novas tecnologias que favoreceram então que o homem se estabelecesse em um lugar, né? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de instrumentos do Neolítico que já se parecem mais com aquilo que a gente usa hoje. Temos também a Revolução Agrícola, que vai mudar como o homem vivia. Então antes a gente tinha falado que o homem era caçador, coletor, ele dependia de movimentos migratórios para continuar sobrevivendo. Agora então, com a Revolução Agrícola, com a técnica de produzir alimentos no solo, né, ele vai fazer com que ele não precise se mudar. Então, já que ele sabe plantar, colher, ele vai ficar naquele mesmo lugar, né, ele vai fortalecer aquela região para que outras tribos não venham oferecer algum perigo, e vai passar a cuidar da sua família, vai passar a domesticar animais, né? Então vai ter animais de estimação, inclusive os primeiros fósseis de cachorro, né, como animais de estimação, são dessa época, né? Criação de cabras, de outros animais com para alimento, para vestimenta, né? Isso vai favorecer a produção de excedentes, ou seja, de sobras. E essas sobras, né, esses resto daquilo que ele não usa, ele vai usar para troca, ele vai usar para trocar com uma outra tribo que tem um alimento, que tem um recurso que ele não tem, favorecendo então o desenvolvimento não só da média de vida, né, mas do aumento das populações, né? Então, já que agora as pessoas não precisam mudar constantemente, cada vez mais centros urbanos, né, pequenas tribos vão se tornar cidades, e depois a gente vai ver metrópoles, né, depois com o surgimento das primeiras civilizações, né, como nós conhecemos. Então temos aí uma revolução urbana na Idade dos Metais, né? Então a partir do ano 4.500 antes de Cristo, nós já temos então as primeiras evidências da Mesopotâmia, do Egito, né? E junto com isso a profissionalização do ofício. Então antes o que era dividido em atividades grupais, né, onde todos faziam um pouquinho, agora nós temos o artesão que vai fabricar armas, o artesão que vai fabricar utensílios domésticos, os sacerdotes, enfim. Nós teremos então o começo das profissões especializadas, tá? E já que estamos falando da Idade dos Metais, o uso também agora
de ferramentas mais sofisticadas com metais duradouros, né? Então a pedra ela fragmentava, ela quebrava, então o homem descobriu a modelagem do cobre, né? A modelagem então do bronze, que é o cobre mais o estanho, que é um ferro, um material, né, mais duro, e por fim o ferro, que então vai ser o ápice da tecnologia de manipulação de minerais, ok? Pessoal, então chegamos ao fim da nossa aula, né? Com a ascensão das primeiras cidades, né? Com a ascensão das primeiras civilizações, nós teremos então agora uma necessidade de uma hierarquização social diferente. Ou seja, agora nós temos uma centralização. Nós teremos reis, rainhas, imperadores que estarão, então, geralmente associando política e religião. Então, nas famosas sociedades teocráticas de regadio, né, que é Egito e Mesopotâmia, que são as primeiras que nós temos conhecimento, que apesar de não serem o tema da aula de hoje, dão início então a uma nova era da nossa história, né? Onde os reis, as rainhas, os líderes tinham uma espécie de admiração divina, eram confundidos como ao mesmo tempo reis, mas representante dos deuses. Então nós chegamos aí, passamos, né, pelo período paleolítico, pela teoria evolutiva, até enfim passarmos pelo neolítico e chegarmos então na estruturação das primeiras cidades como nós conhecemos. Então, pessoal, quem gostou, espero que vocês deem um like aí, compartilhem com os amigos que gostem de história, que queiram saber mais um pouquinho da pré-história, e nos vemos na próxima. Valeu, falou, até mais!